Timóteo é nosso filho mais novo. Aos 7 anos, salvo engano, né? Estávamos num culto na igreja e depois de um sermão que eu preguei, ele aceitou a Jesus naquele dia. Acho que aos 11 anos eu o batizei. Fui professor dele na faculdade de grego, inclusive, não é isso? Aprendeu grego comigo. Fiz o casamento dele também, né? E quero apresentar os filhos também, né? Viu, Carol? Então, assim, obviamente é uma emoção muito grande, né? A gente poder falar nesta hora. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, antes da gente ler o texto aqui. Pode colocar lá, Vinícius, se quiser, o tema da mensagem de hoje. Normalmente eu tenho, assim, protocolo de trabalho, vamos dizer assim, né? Desde quando eu comecei no ministério. Então eu gasto, geralmente, em torno de 8 a 15 horas preparando um sermão. E a semana foi uma semana muito difícil, né? Porque muita coisa acontecendo, muitas atividades, né? Falando em vários momentos. E de modo assim que eu cheguei hoje de manhã sem sermão. É sério, estou falando sério, estou abrindo o coração aqui, sem sermão. Eu levantei cedo, fiz uma caminhada matutina. Eu voltei, sentei no meu computador, abri a Bíblia e pensei assim, o que você diria para o seu filho na ordenação dele? De modo que eu não gastei 8 horas e nem 15 horas. Mas assim, o que eu quero passar nesta noite aqui é uma reflexão que eu fiz nessa manhã, um devocional. Quando eu sentei pela manhã com a Bíblia e pensei, hoje tem um culto à noite, que o meu filho vai ser ordenado ao ministério pastoral. E o que eu diria para ele nesta ocasião? E curiosamente, eu fui ao texto que foi lido aqui pelo Douglas, né, que a missão carinhosamente escolheu para encerrar a homenagem ao Timóteo, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Eu queria convidar você a ler comigo, é um belíssimo texto. Pode clicar lá, Vinícius, que tem o texto aí transcrito. Esta é a versão da NVI. Eu quero convidar você nesta hora a ficar de pé e ler junto comigo esses versos da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Vamos lá, juntos? Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? Vamos orar? Deus nos abençoa neste momento. Nós queremos, sobretudo aqui, ó Deus, ouvir a Tua voz. Que seja uma orientação para nós pastores, para o recém-pastor Timóteo, para nós como igreja. Que possamos, ó Deus, de alguma maneira resgatar o que a Tua palavra nos ensina acerca do ministério pastoral. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Sabe que as ocorrências que nós acabamos tendo contato, né? Que a gente pode observar nos dias atuais, nos obriga a pensar no ministério pastoral com um pouco mais de profundidade. O tempo atual exige um pouco mais do pastor, né? Quando eu fui ordenado pastor, há 25, acho que quase 26 anos atrás,
Os desafios eram outros. Os temas que se discutiam na sociedade eram outros, né? Tinha bem menos coisas do que se tem hoje, inclusive internet. WhatsApp, Facebook, né? Essas coisas todas é de um tempo mais recente. Por isso, eu acho que a gente não pode apenas construir ou desenvolver o ministério. Nós precisamos pensar no ministério saudável. Saudável. Porque tem muita gente adoecida por aí. E o que nós estamos vendo são pastores que estão mal preparados para lidar com essas coisas, para lidar com gente doente. Há pastores que são doentes também. E o Novo Testamento tem princípios suficientes para auxiliar igrejas e pastores na construção de um ministério saudável. O texto que nós lemos da carta de Pedro, capítulo 5, é um bom resumo para nós, né? O ministério pastoral, ele tem sido redefinido demais atualmente. E ele é tão redefinido que alguns até confundem a função pastoral. Tem gente achando que pastor é empresário, não é. Hoje em dia, tem pastor atuando como coaching, né? Que também não é função pastoral. Por isso que eu acho imprescindível que a gente defina ministério pastoral de acordo com as escrituras sagradas. Como que a Bíblia define ministério pastoral? Como que Pedro define ministério pastoral? Sabe que, se você vai para o Novo Testamento grego, o texto escrito na primeira carta de Pedro não é um grego simples, não. Embora Pedro fosse uma pessoa simples, mas não é um grego simples, não. Mas tem uma estrutura muito simples. E quando a gente olha para essa estrutura, e mesmo na versão que nós lemos aqui no português, se puder voltar lá, Vinícius, vai ser interessante para a gente poder ver, existem algumas expressões que dá para entender claramente o que o texto diz. Mas, óbvio, no texto grego é mais interessante de perceber, porque no texto grego, quem escreveu esse texto vai usar 3 vezes a expressão traduzida no português como mas. Percebe lá, ó? Está dizendo que o pastorado tem que ser, não por obrigação, mas de livre vontade. Não por ganância, mas com o desejo de servir. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Não quero cansar ninguém com grego aqui, né, com língua grega, mas é interessante que quem escreve o texto usa uma expressão no grego, que é uma expressão que, se eu disser, você vai achar que é uma coisa estranha, é fogo estranho, né? Porque a expressão é Alá, que dá a impressão que é o Deus muçulmano, não tem nada a ver. Mas a expressão Alá, se escreve com 2 L's, né? A-L-L-A. E essa expressão Alá é um mas, que é a chamada conjunção adversativa, que é muito mais forte do que o nosso mas. Tanto é que, se você ler o versículo 5 do texto que se segue aí, vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse mas, na língua grega, não tem nada a ver com o mas que Pedro usou anteriormente. O mas que Pedro usou anteriormente é forte. É como se dissesse assim: ministério pastoral não pode ser por obrigação, mas muito diferente disto. Tem que ser de livre vontade. Ministério pastoral não pode ser por ganância, mas muito diferente disso. Tem que ser com o desejo de servir. Ministério pastoral não pode ser como dominadores do que lhes foram confiados, mas muito diferente disso. Ele diz que tem que ser como exemplo para o rebanho. Simples de entender, não é? Simples de entender. Esse é o resumo que Pedro faz. Isto é um ministério saudável. Ouçam isso, pastores. Isso é ministério saudável. Igreja, ouça isso, né? O ministério saudável é isso aqui, nesse resumo que Pedro faz. Assim, vamos entender então um pouco, aprofundando um pouco mais nesse texto. Ministério pastoral precisa ser como? Primeiro, ministério pastoral precisa ser
exercício da livre vontade. É o que Pedro está dizendo. Ministério pastoral precisa ser um exercício da livre vontade. O verso 2 ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, né? Palavra especial para Timóteo. Este é o princípio geral. Como? Como pastorear o rebanho de Deus que está aos seus cuidados? Ele vai dizer: olhem por ele. Olhe por esse rebanho. Não por obrigação, mas muito diferente disso. De livre vontade, como Deus quer. Ou seja, Deus quer que você, Timóteo, que outros que são pastores, ou que serão pastores, Deus quer que a gente olhe para o rebanho de Deus, isto é, cuide, apacente as ovelhas de Deus, não por obrigação, mas por livre vontade, de boa vontade. A revista atualizada, a versão revista atualizada, traduziu assim: não por constrangimento, mas espontaneamente. Né? Ninguém deve se sentir obrigado a ser pastor. Ninguém. Pedro está chamando a atenção para isso. Mas quem quiser ser pastor, deve entender que o ministério é uma resposta livre a um chamado que Deus tem. Porque você pode desobedecer, né? Deus chamou, eu não quero obedecer. Pode obedecer. Mas ninguém deve se sentir obrigado a ser pastor. Ser pastor deve ser uma resposta livre a uma vocação divina. Talvez fosse esse mesmo entendimento do apóstolo Paulo quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo, né? E Paulo ele diz lá no capítulo 3, versículo 1: se alguém deseja ser bispo, ou pastor, ou presbítero, deseja uma nobre função. Se alguém quiser. Você quer ser pastor? É uma boa coisa, ele está dizendo, né? E Pedro está dizendo que ministério não deve ser feito por obrigação, mas por livre vontade. Jamais permita, Timóteo, pastores aqui presentes, jamais permita que o ministério seja um peso para você. Não deixe que a resposta a um chamado de Deus te faça mal. Pode. Deus não quer isto. Pedro está orientando, dizendo: olha, pastores, vocês precisam fazer o ministério de livre vontade, não é por obrigação, porque é assim que Deus quer. Não pode fazer mal. Pastor não pode passar mal no ministério, né? Às vezes eu tenho jovens, né, que vêm dizer para mim, falam assim: pastor, eu estou tentando decidir entre seguir uma carreira profissional e seguir o ministério. O que o senhor acha? Eu digo assim: vai para a sua carreira profissional. Vai para lá. Sabe por quê? Porque se a pessoa está decidindo entre duas coisas, ela não é chamada por Deus. Não é. Eu aprendi com um professor meu de seminário há zilhões de anos atrás, né? Que ele dizia assim, ó: só deve ficar no ministério quem não se vê fora dele. Se você é capaz de fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. Pode fazer. Porque ministério é vocação divina. Só deve estar nele quem não se vê fora dele. Não tem opção. Estou decidindo entre duas coisas. Qual é a carreira melhor? Não, não é isso. Não se sinta obrigado a ser pastor. Pastor é exercício da livre vontade. Lembro que Paulo recomendou, né? De novo ao jovem Timóteo, ele diz: atente bem para a sua própria vida
e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Isso é 1 Timóteo 4,16. Uma outra versão vai dizer: cuida de ti mesmo depois da doutrina. Não deixa que o ministério te faça mal. Não deixa. Cuida de você. Porque um pastor que não é capaz de cuidar de si, não pode cuidar do rebanho de Deus. Aos presbíteros de Éfeso, quando Paulo reúne, conforme diz lá em Atos 20, 28, reúne em Mileto os presbíteros de Éfeso, Paulo vai dizer: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Irmãos, entendamos isso. Timóteo, entenda isso. Pastores, entenda isso. Ministério é exercício da livre vontade. Ministério pastoral também precisa ser manifestação do desejo de servir. Olha o que Pedro está dizendo, ele diz no versículo 2, princípio geral: pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Como? Ele diz: olhem por ele, olhem por esse rebanho. Não por ganância, mas ele diz muito ao contrário disso, mas muito diferente disso. É com o desejo de servir. Ou seja, Deus quer que você, Timóteo, que você que é pastor, você que quer ser pastor, vi que o Léo chegou ali agora, né? Que está quase sendo ordenado pastor, né? Já será. Deus quer que nós, pastores, olhemos para o rebanho de Deus. Ou seja, a gente cuide, apacente as ovelhas de Deus, não, presta atenção, não como forma de ganhar dinheiro, mas como a manifestação ou a expressão do desejo de servir. Quer ganhar dinheiro? Vai fazer outra coisa. O ministério pastoral não é para isso. Não é para isso, não é? Claro que o pastor precisa ser sustentado pela igreja. Nós temos prescrições bíblicas para isso. Mas o que deve sobressair na vida de um pastor é o seu desejo de servir as pessoas. É isso que deve sobressair, que tem que aparecer mais. Não a ganância, não a vontade de ganhar cada vez mais, obter cada vez mais lucros. É importante que as igrejas sustentem dignamente seus pastores, que olhem por eles. Mas cada pastor é responsável pela gestão de sua relação com dinheiro e com bens materiais. Se ocupe com o desejo de servir e confie no sustento de Deus. Você viu isso na sua casa, não é? Eu digo com muito orgulho que tudo que eu tenho foi o ministério que deu. Deus me deu. Quando eu entrei no ministério, eu entrei sem carro. Eu comecei como pastor, eu tinha 23 anos de idade apenas. Numa pequena cidade de Minas Gerais, eu e a Hélia nós trabalhamos, andando a pé. Ela com um barrigão grávida, nos morros da cidade, não tínhamos nada. Chegamos naquela igreja com um colchão de casal, com uma geladeira usada, com um fogão pequeno e um tapete para a sala, né? É isso que nós chegamos. O primeiro salário que nós ganhamos, nós compramos uma máquina de lavar roupas, porque ela estava grávida. Nós não tínhamos nada. Mas graças a Deus, Deus nunca nos deixou faltar nada. E tudo que eu tenho hoje, casa, carro, tudo, eu consegui trabalhando arduamente no ministério pastoral. Eu não trago nada da minha profissão anterior, não é? Fui químico, trabalhei com isso, ganhei bem, mas não trago nada de lá. Para não dizer que não trago nada, eu trago aliança de casamento. Que é com a poupancinha que me restou que eu comprei a aliança de casamento. Eu gastei
O dinheiro todo que eu tinha poupado no início do seminário. Mas tudo que eu tenho hoje vem do ministério pastoral. Se ocupe com o desejo de servir. Deus honra. Deus dá o melhor. Mas não esteja no ministério pastoral por ganância. Novamente, o exemplo de Paulo vai se alinhar com as orientações da carta de Pedro. Lá em Atos 20, 33 e 35, quando Paulo reúne aqueles presbíteros de Éfeso, Paulo diz, falando sobre ele mesmo, ele diz: eu não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Essa é a alegria de um pastor, não é? Chamado por Deus, ele quer servir. É isso que Pedro está dizendo. Ministério pastoral é manifestação de um desejo de ser servo. Eu quero servir a igreja. Não é por ganância, muito pelo contrário, mas muito diferente disso. O que deve mover um pastor é o desejo pelo serviço às almas que estão carentes de Deus. Um bom ministério se consolida com um trabalho árduo, manifestado nesse desejo muito mais de servir do que de obter lucros para sobreviver. Em terceiro e último lugar, ministério pastoral precisa ser a oferta de um exemplo de vida. Versículo 2, Pedro está dizendo, princípio geral: pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Como fazer isso? Ele vai dizer: olhe por esse rebanho. Versículo 3 ele diz: não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Ou seja, Deus quer que você, Timóteo, Deus quer que os pastores aqui, aqueles que serão pastores ainda, Deus quer que nós olhemos para o rebanho de Deus, que significa cuidar, apacentar as ovelhas de Deus, não como se fôssemos donos delas, até porque elas têm dono já. Elas são o rebanho de Deus. Mas Deus quer que, muito diferente disso, nós sejamos uma referência para essas ovelhas nos seguirem. Outras versões da Bíblia em português traduziram como modelos para o rebanho. É a tradução da palavra grega tipo, ou tipos, né? É um tipo. Pastores são tipos, são modelos. O pastor, ele não pode levar o rebanho para mais longe de onde ele está. Essa é a ideia bíblica de pastor, né? O pastor, ele é seguido. Aonde ele vai, a ovelha vai atrás. Ela não passa para frente dele. Entenda isso. Você, Timóteo, não pode levar suas ovelhas para mais distante de onde você está. Porque você, como pastor, oferece ao seu rebanho um molde, modelo de vida, um tipo, né? Por isso, voltando às orientações de Paulo a Timóteo, ele diz que quem tem vontade de ser líder na igreja, está almejando algo realmente excelente, Paulo diz. Mas o verso 2, capítulo 3, 1 Timóteo, diz assim: é necessário, portanto. Ele vai dizer assim: ó, você quer ser bispo na igreja? Quer ser presbítero? Mas que coisa boa. Estou feliz com isso. Mas ele vai dizer assim: ó, é necessário, portanto. A expressão grega dei. É imprescindível, inegociável, que o bispo seja, lembra do texto lá? Irrepreensível. Paulo diz isso, né?
totalmente puro? Não. É preciso que o pastor seja sem nenhum pecado? Não. É necessário que o pastor seja perfeito? Não. Mas precisa ser alguém que sabe lidar com as falhas que tem. E por saber lidar com as falhas que tem, ele não permite que ninguém o ataque. Ele é inatacável. Porque ele tem erros, sim. Ele tem pecados, sim. Mas ele lida com isso com sabedoria. Entenda, qualquer decisão, qualquer palavra, qualquer atitude, qualquer impressão, qualquer ação que faça com que as pessoas deixem de olhar para o pastor com respeito, como exemplo para elas, isso pode inviabilizar o ministério do pastor. Inviabiliza. Porque o pastor não pode levar as pessoas para além de onde ele está. Ministério é isto. É a oferta de um exemplo. Quando você decide ser pastor, você está dizendo: eu estou disposto a oferecer ao meu rebanho um exemplo de como se deve viver. E as pessoas vão seguir esse pastor. Amém? Bonito isso, né? Se o ministério for assim vivenciado, como expressão da livre vontade, homens que querem estar ali no ministério, não que precisam estar ali, ou se sentem pressionados a estarem ali. Se o ministério for vivenciado como manifestação do desejo de servir, isto é, homens recompensados pelo que fazem, e não homens que fazem para serem recompensados. Se o ministério for vivenciado assim, como uma oferta de um modelo de vida, ou seja, homens que são arquétipos para um rebanho carente de referenciais. Se vivermos assim, o ministério será saudável para o pastor, para a igreja. Vai ser saudável. Por isso, a minha oração é que a gente entenda a forma como o texto se encerra, não é? O texto encerra com algo inspirador, versículo 4, está lá. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Ó, que bênção, não é? Se o ministério for vivenciado assim, está dizendo com certeza, um dia o nosso pastor, o pastor dos pastores, ele vai se manifestar. E vamos receber uma coroa que não perece. Uma coroa chamada de glória. Deus abençoe todos os pastores. Deus abençoe as ovelhas de Deus, né, que estão aqui, né? Especialmente você, Timóteo.